Deixar um pouquinho. Áudio. Alô? Não, vai começar. Não, mas não dá para ver. Vai testar? Eu acho que o áudio não está funcionando. Tá funcionando sim. Tá? Tá. Começou. Boa noite, boa noite, boa noite. Cadê os meus amigos LGPDeiros de segurança da informação? Cadê vocês? Boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos dar início, então, aqui ao nosso assunto de hoje. Terça passada, né, nós falamos sobre o que é LGPD, né, quais são os impactos dela, né, e que como você deve encarar ela, né, no seu negócio, né, encarar ela como uma oportunidade, né, e não como algo que venha a onerar o seu negócio, mas olhar para ela como oportunidade. Então, temos que olhar para ela nesse sentido, com essa visão, né, com esse pensamento. Então, eu queria convidar você hoje a conhecer um pouco mais sobre a lei, sobre os aspectos dela, aquilo que ela vem trazer. E ela fala uns termos na lei sobre privacidade e proteção de dados. E é esses dois termos, né, que eu queria abordar com você hoje, né, esses dois termos, privacidade e proteção de dados. Qual que é a diferença, né, entre privacidade e proteção de dados? Para a gente entender a importância dessa lei, né, e os conceitos trazidos por ela, é importante a gente saber a diferença entre privacidade e proteção de dados. Privacidade e proteção de dados são coisas distintas, mas que se complementam. Então, elas não podem ser confundidas, mas elas se complementam. Tá? Então, se a gente for partir do termo, né, o que é, né, privacidade, na verdade, o que vem a ser, né, o termo privacidade, é um termo jurídico, né, um termo jurídico que ele vem do campo jurídico, na verdade, que remete-se ao right to privacy, né, ou seja, a privacidade, que tem a privacidade como padrão. Então, ela pode ser definida, né, como um direito de estar só. Talvez mais preciso, o direito de ser deixado só, né, que é o right to be alone. Né? Então, a privacidade, ela tem esse quesito, né, esse conceito, né, o conceito de estar só, de ser, o direito de ser deixado só. Né? Assim, a privacidade, ela é o direito de ser protegido de uma interferência externa em assuntos pessoais. Então, nós temos que encarar a privacidade de dados, né, e entender a importância dela nesse sentido. É o direito que você tem de você ser protegido de uma interferência em seus assuntos pessoais. Eu fiz um curso há um tempo atrás, e estou fazendo esse curso ainda, né, que é o LGPD 4.0, e a Mariana de Toledo, ela trouxe lá um conceito que depois eu fui ler no livro do Bruno Bioni, que ele fala que a privacidade é uma liberdade negativa, onde existe dois âmbitos, o âmbito público e o âmbito privado. Então, no âmbito público, falando sobre privacidade, tá, gente? Não vamos perder o raciocínio. A privacidade, como o Bruno Bioni ele menciona no seu livro, ele menciona que ele tem dois âmbitos, o ambiente público, o âmbito público e o âmbito privado. No público, eu exponho aquilo que eu quero expor. Né? Eu exponho aquilo que eu quero expor, aquilo que eu tenho vontade de expor, aquilo que eu quero que venha a público, aquela foto, né? Aquela informação que eu quero que fique no meu perfil, aquela informação que eu quero que vá a público. Né? Então, eu tenho esse âmbito público. Né? E eu tenho também o âmbito privado, que é o quê? Que é eu escolho quem vai entrar, eu escolho quem vai ver essa informação, eu escolho quem vai saber o que de fato eu vou expor. Então, a gente tem essa ideia aí binária, né, de liberdade negativa, né, em que eu tenho duas esferas, que é a esfera pública e a esfera privada. E já quando a gente fala de proteção, né, de dados, né, a gente não tem essa mesma visão,
porque o conceito, na verdade, e a definição de proteção de dados, né, ela é um pouco diferente. A proteção de dados é o que é? É um conjunto de regras e regulamentos que processam, né, e fazem o processamento de dados. Então, são medidas necessárias para garantir a privacidade da pessoa natural. Então, a privacidade é um direito à proteção de dados. Né? Já quando o Bruno Bione ele vai falar de proteção de dados, né, ele não tem essa divisão do que é público e do que é privado. Seria uma ideia, então, de uma liberdade não negativa da outra, mas uma liberdade positiva, em que não existe mais essa ideia binária, né, de que uma coisa é pública e outra é privada. E não é porque um dado é público ou publicamente acessível que ele não deve ser protegido. Sim, ele deve ser protegido porque ele é um dado, ele não deixou de ser um dado pessoal, ele é um dado pessoal, então ele deve ser protegido. Então a gente não tem mais essa ideia, né, de separação, né, como se fosse tudo junto. Só que eu tenho essa liberdade positiva de que mesmo que algo seja público ou publicamente acessível, esse dado precisa ser protegido. Tá? Então, a ideia de proteção de dados é nesse sentido, né, onde eu tenho um conjunto, né, de regras, eu tenho um conjunto de regulamentos, né, que processam esses dados e eles devem ser protegidos. Então, essa é a ideia de proteção de dados. É por isso que tem uma PEC, a PEC 17, ela tem a intenção, essa PEC ela tem a intenção de colocar a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Porque nós já temos a privacidade como um direito fundamental na nossa Constituição. Né? A ideia é que a gente coloque também a proteção de dados um direito fundamental. E isso só dá mais força para a LGPD, isso só dá mais força para a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se a proteção de dados é um direito fundamental, a lei ela vem para proteger, né, um direito que já é constitucional, já é constituído, já é constitucionalmente previsto. Então, essa lei ela ganha mais força ainda. Então, essa é a PEC 17. Tem uma lei, uma convenção, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Né? Lá tem um termo, um princípio estabelecido aí, que é o respeito à vida privada e familiar. Né? É uma carta que declara que essa carta declara que todas as pessoas têm o direito ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas correspondências. Olha só a importância. Eles incluíram nessa carta esse direito. O que mostra que o assunto, né, é muito importante. O assunto de proteção e privacidade de dados, ele é muito importante. E não tem aquela conversa assim, será que essa lei vai pegar mesmo? Será que a Lei Geral de Proteção de Dados vai pegar mesmo? Ela já pegou, gente. Ela já pegou. E é um tema muito importante, super importante, um tema bem palpável, né, para que um tema bem real, né, que nós devemos ter muita atenção com ele aí. Então, temos que entender a privacidade e proteção de dados, que são coisas distintas. Privacidade e proteção de dados são coisas distintas. E que proteção de dados é liberdade positiva de autorregulação do titular, né, sobre o que é feito com seus dados pessoais. E proteção de dados, né, são os mecanismos, né, que nós usamos, né, ou seja, um conjunto de regras e regulamentos, né, que fazem com que a proteção de dados ela seja, de fato, exercida. Né? Então, a proteção de dados são medidas necessárias para proteger, né, o direito à privacidade da pessoa natural. Né? Qualquer processamento ilegal de dados, né, qualquer processamento ilegal de dados pessoais constitui uma ofensa à privacidade. Então, assim, a gente conclui que sem proteção de dados, sem a proteção de dados pessoais, nós não podemos ter liberdade. E aí, nas próximas lives, que a gente está debatendo aqui o tema, né, de proteção de dados, de LGPD, né, o que essa lei veio trazer para nós, quais essas diferenças, vamos falar de bases legais da LGPD, vamos falar de dados sensíveis, né, até mesmo dos dados pessoais, e a gente vai ver mais para frente sobre proteção de dados,
quais são, né, os meios que a gente pode proteger os dados pessoais, que aí já vai entrar um pouco na parte técnica, e vai ser bem legal, né, que como a gente tem um time aqui focado, né, em ferramentas, né, que auxiliam na proteção de dados pessoais, a gente vai conseguir falar um pouco mais, né, na prática como que funciona, né? Então a gente tem aqui um time especializado em ITIL, né, em segurança da informação, né, com ferramentas, né, para auxiliar aí as pessoas que queiram entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E temos vários mecanismos referente a isso. Mas o que eu queria salientar, né, para vocês hoje, né, é sair com esse termo na cabeça, que proteção de dados e privacidade, elas são coisas distintas, mas que elas andam em conjunto. Precisa entender, né, esses dois conceitos aí, né, de privacidade e de proteção de dados, né? Então, privacidade e proteção de dados são coisas distintas, que se complementam, mas elas não podem ser confundidas, né? Não pode ser confundidas aí em nenhum momento esses dois termos aí, né? Então, a privacidade, ela é um direito, né? É um direito que você tem de ser protegido, né, de uma interferência, né? É um direito que você tem de ser protegido, com os seus dados ser protegidos, né? E a proteção de dados são mecanismos, né? São ferramentas, são regulamentações, né, que usam aí para a gente proteger, a fazer a proteção, né, da privacidade, né? Então, são medidas necessárias para a gente proteger o direito à privacidade da pessoa natural. Então, assim, a gente conclui que sem proteção de dados, sem a proteção de dados pessoais, nós não podemos ter a privacidade. Beleza? Era isso que eu queria passar para vocês nessa segunda live, né? Então, estamos caminhando e dando passos aí longos e devagar também, né, com esse conteúdo, para que a gente possa chegar aí, o objetivo da gente é colocar ferramentas práticas para que a gente possa trabalhar aí a proteção, né, de dados pessoais, ok? Então, nesse momento, né, eu queria ver se tem alguma pergunta aqui no chat, né, creio que não. Olha os meus amigos aí, o Hugo, o Rogério, né, então, o Douglas, a Daiane, né, então são algumas pessoas que nos acompanham e conhecem um pouco de proteção e privacidade de dados aí, tá ok? Então, eu queria encerrar essa live de hoje, né, dando esse conselho para você, né, que não se faz proteção de dados pessoais. Nós não podemos fazer a proteção de dados pessoais, né, não conseguimos fazer a proteção de dados pessoais, não podemos ter a privacidade. Sem a proteção de dados, nós não temos privacidade, ok? Então, um abraço e em breve mais conteúdos aí para vocês.